Oi, eu sou a Nil. Eu pesquiso Emma Goldman e hoje eu vou compartilhar com vocês a fala que Emma Goldman fez para o júri no contexto de seu julgamento de junho de 1917, no qual ela estava sendo acusada de conspirar contra o alistamento militar obrigatório e de ter defendido a violência. Espero que gostem. Senhores do júri, como no caso do meu corréu, Alexandre Berkman, esta também é a primeira vez em minha vida que me dirijo a um júri. Uma vez tive a oportunidade de falar a 3 juízes. No dia seguinte à nossa prisão, foi divulgado pelo Marechal dos Estados Unidos e pelo gabinete do procurador distrital que os peixes grandes das atividades contra o alistamento haviam sido capturados e que não haveria mais causadores de problemas e perturbadores para interferir no altamente democrático esforço do governo de recrutar sua juventude masculina para o massacre europeu. Que pena que os fiéis servidores do governo, personalizados no marechal e no procurador, tenham usado uma rede tão fraca e frágil para sua grande captura. No momento em que os pescadores puxaram à margem sua rede sobrecarregada, ela se rompeu e todo o trabalho revelou-se um desperdício de energia. Os métodos empregados pelo Marechal Macartney e suas legiões de guerreiros heróicos foram sensacionalistas o bastante para satisfazer os famosos homens do circo. Uma dúzia ou mais de heróis subindo, correndo 2 lances de escada, preparados para arriscar suas vidas por seu país, apenas para descobrir os 2 perigosos perturbadores e causadores de problema, Alexandre Berkman e Emma Goldman, em seus respectivos escritórios, trabalhando calmamente em suas mesas, empunhando não uma espada, nem uma arma, ou uma bomba, apenas suas canetas. Com efeito, foi necessário coragem para capturar peixes tão grandes. É certo que os 2 oficiais munidos de um mandado teriam sido suficientes para realizar a prisão dos réus Alexandre Berkman e Emma Goldman. Mesmo a polícia sabe que nenhum dos 2 tem o hábito de fugir ou de se esconder debaixo da cama. Mas a farsa cômica precisa ser devidamente encenada para que o marechal e o procurador conquistassem a imortalidade. Daí a prisão sensacionalista, daí também a invasão das revistas e da Liga contra o Alistamento. Em seu zelo para salvar o país dos causadores de problemas, o marechal e seus auxiliares nem sequer consideraram necessário apresentar um mandado de busca. Afinal, que importância tem um mero pedaço de papel quando se trata de invadir os escritórios de anarquistas? Que relevância tem a santidade da propriedade, o direito à privacidade para os oficiais em suas ações contra os anarquistas? Em nossos dias de treinamento militar para a guerra, um escritório anarquista é um campo de acampamento apropriado. Teriam os senhores que vieram aqui com o Marechal Macartney ousado entrar nos escritórios dos Morgans, dos Rockefeller ou de qualquer um desses homens sem um mandado de busca? Nunca nos mostraram um mandado de busca, embora os tenhamos solicitado. Mesmo assim, transformaram nosso escritório em um campo de batalha, de modo que, quando terminaram, ele se assemelhava à Bélgica invadida, com a única diferença que os invasores não eram bárbaros prussianos, mas bons patriotas americanos, dedicados a tornar Nova York segura para a democracia. Com o palco devidamente montado para a comédia em 3 atos, e o primeiro ato executado com sucesso ao levarem os vilões em um automóvel que avançava em disparada, violando, aliás, todas as regras de trânsito e por pouco não atropelando tudo em seu caminho, o segundo ato revelou-se ainda mais ridículo. Foi exigida uma fiança de $50.000
e um imóvel foi recusado quando oferecido por um homem cuja propriedade está avaliada em $300 mil. Isso ocorreu mesmo depois de o procurador distrital ter considerado e, de fato, prometido aceitar o imóvel como garantia para um dos réus, Alexandre Berg, quebrando assim todos os direitos garantidos até mesmo ao mais hediondo dos criminosos. Por fim, o terceiro ato, encenado pelo governo neste tribunal durante a última semana. O lamentável é que a promotoria entende tão pouco de construção dramática que não se municiou de material cênico mais eficaz para sustentar a continuidade da peça. Tal como foi apresentada, o terceiro ato desmoronou completamente e levanta a pergunta: por que tanto alvoroço por tão pouco? Senhores do júri, meu companheiro e corréu, tendo examinado cuidadosa e minuciosamente as provas apresentadas pela promotoria e tendo demonstrado sua total insuficiência para provar a acusação de conspiração ou qualquer ato concreto destinado a executá-la, não abusarei de sua paciência repetindo os mesmos argumentos, exceto para enfatizar alguns pontos. Acusar pessoas de terem conspirado para fazer algo a que se dedicaram a grande parte de suas vidas, a saber, sua campanha contra a guerra, o militarismo e o alistamento obrigatório, por considerá-los contrários aos melhores interesses da humanidade. É um insulto à inteligência humana. E como essa acusação foi comprovada? Pelo fato de Mother Earth e The Blast terem sido impressas pelo mesmo tipógrafo e encadernadas na mesma encadernadora. Pela evidência adicional de que o mesmo entregador transportou as duas publicações. E pelo fato ainda mais revelador de que, em 2 de junho, ambos foram entregues a um repórter a seu pedido e, vejam só, gratuitamente. Senhores do júri, os senhores viram um repórter que testemunhou sobre este ato concreto. Algum de vocês teve a impressão de que aquele homem estava em idade de alistamento? E se não estava, de que maneira seria possível considerar a entrega da Mother Earth a um repórter para fins jornalísticos como prova de um ato concreto? Foi demonstrado por nossas testemunhas que a revista é publicada há 12 anos, que nunca foi impedida de circular e que sempre foi enviada pelo Correio dos Estados Unidos como correspondência de segunda classe. Também foi provado que a revista era lançada todo mês por volta do dia 1º ou 2º e que era vendida ou distribuída gratuitamente no escritório a quem quisesse um exemplar. Onde está então o ato concreto? Assim como a promotoria falhou completamente em comprovar a acusação de conspiração, também falhou em provar o ato concreto com um testemunho frágil de que a revista foi entregue a um repórter. Senhores do júri, o procurador distrital certamente soube pelos repórteres o essencial das inúmeras entrevistas que eles tiveram conosco. Por que ele não os interrogou para saber se aconselhamos ou não os jovens a não se registrar? Teria sido uma forma mais direta de chegar aos fatos. No caso do repórter do New York Times, não há dúvida de que ele teria ficado mais do que feliz em fornecer ao procurador distrital as informações desejadas. Um homem que desconsidera todos os princípios de decência e ética de sua profissão como jornalista, ao entregar ao procurador distrital o material que lhe fora confiado como notícia. Teria ficado contente em agradar o amigo. Por que o Sr. Contant negligenciou essa oportunidade de ouro? Não teria sido porque o repórter do Times, como todos os outros repórteres, deve ter dito ao procurador distrital que os 2 réus afirmaram em todas as ocasiões que não diriam às pessoas para não se registrar? Talvez o repórter do Times tenha se recusado a ir ao ponto de cometer perjúrio. Policiais e detetives não são tão tímidos nesse tipo de situação. Daí a intervenção do Sr. Randolph e do Sr. Cadell,
para salvar a causa. Imaginem empregar taquígrafos de 5ª categoria para registrar os discursos importantíssimos de perigosos causadores de problemas. Que falta de planejamento e de eficiência por parte do procurador distrital. Mas nem mesmo esses 2 membros do departamento de polícia conseguiram provar com suas anotações que aconselhamos as pessoas a não se registrar. Contudo, como precisavam apresentar algo incriminador contra os anarquistas, recorreram convenientemente ao velho recurso sempre atribuído a nós. Acreditamos na violência e usaremos a violência. Supondo, senhores do júri, que essa frase tenha realmente sido usada na reunião do dia 18 de maio, ela ainda não serviria para comprovar a acusação de que nos é feita, ou seja, conspiração e atos concretos para levar a conspiração a cabo. E é apenas disso que somos acusados, não de violência, não de anarquismo. Vou além e afirmo que mesmo que a acusação fosse por defesa da violência, os senhores do júri, ainda assim teriam de declarar o veredito de inocente, pois a simples crença em algo, ou mesmo a declaração de que se pretende agir de acordo com essa crença, não pode, de forma alguma, constituir um crime. No entanto, desejo afirmar enfaticamente que nenhuma expressão como acreditamos na violência e usaremos a violência foi proferida na reunião de 18 de maio, nem em qualquer outra reunião. Eu não poderia ter usado tal frase, pois não havia ocasião para isso. Se por nenhum outro motivo, é porque quero que minhas palavras e discursos sejam coerentes e lógicos. A frase que me foi atribuída não é nem uma coisa, nem outra. Li para os senhores minha posição em relação à violência política, a partir de um longo ensaio intitulado A Psicologia da Violência Política. Mas, para tornar essa posição mais clara e simples, desejo dizer que sou uma estudiosa das questões sociais. Minha missão na vida é investigar a causa de nossos males e dificuldades sociais. Sou estudiosa das injustiças sociais. Meu objetivo é diagnosticar uma injustiça. Condenar simplesmente o homem que cometeu um ato de violência política apenas para me proteger seria tão imperdoável quanto seria da parte de um médico, chamado para diagnosticar um caso, condenar o paciente porque ele tem tuberculose ou alguma outra doença. O médico honesto, dedicado e sincero não apenas prescreve remédios, ele tenta descobrir a causa da doença. E, se o paciente tiver condições mínimas, o médico lhe dirá: saia desse ar púdrido, saia da fábrica, saia do lugar onde seus pulmões estão sendo contaminados. Ele não se limitará a dar um remédio. Ele lhe dirá qual é a causa da doença. E é essa precisamente a minha posição em relação aos atos de violência. É o que tenho dito em todas as tribunas. Tenho me esforçado para explicar a causa e o motivo dos atos de violência política. É a violência organizada no topo que gera a violência individual na base. É a indignação acumulada contra o erro organizado, o crime organizado, a injustiça organizada que leva o ofensor político ao seu ato. Condená-lo significa fechar os olhos às causas que o formaram. Não posso fazer isso, nem tenho o direito de fazê-lo. Assim como o médico não teria o direito de condenar o paciente por sua doença. Você, eu e todos nós que permanecemos indiferentes aos crimes da pobreza, da guerra, da degradação humana, somos igualmente responsáveis pelo ato cometido pelo ofensor político. Permitam-me, portanto, dizer nas palavras de um grande mestre: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhes atire uma pedra. Isso significa defender a violência? Seria o mesmo que acusar Jesus de defender a prostituição,
porque tomou partido da prostituta Maria Madalena. Senhores do júri, a reunião de 18 de maio foi convocada principalmente com o propósito de expressar a posição do objetor de consciência e apontar os males do alistamento obrigatório. Mas quem é e o que representa o objetor de consciência? Seria ele realmente um preguiçoso, um covarde, um aproveitador? Chamá-lo assim é incorrer numa profunda ignorância das forças que impeliram homens e mulheres a se colocarem contra o mundo inteiro como uma estrela solitária e reluzente no horizonte sombrio. O objetor de consciência é movido por aquilo que o presidente Wilson, em seu discurso de 3 de fevereiro de 17, chamou de a justa paixão pela justiça, sobre a qual toda guerra, toda estrutura familiar do Estado e da humanidade deve repousar como base última de nossa existência e nossa liberdade. A justa paixão pela justiça, que jamais pode se expressar por meio do massacre humano, essa é a força que move o objetor de consciência. Pobre é o país que não reconhece a importância desse novo tipo de humanidade como a base última de nossa existência e liberdade. Esse país se verá desprovido daquilo que forma o caráter e a qualidade de seu povo. A reunião de 18 de maio foi realizada antes que a lei do alistamento tivesse efetivamente entrado em vigor. O presidente a assinou tarde da noite do dia 18. Independentemente do que tenha sido dito naquela reunião, mesmo que eu tivesse aconselhado os jovens a não se registrarem, essa reunião não pode servir como prova de um ato concreto. Por que então o procurador passou tanto tempo, com tanto empenho e esforço, concentrando-se nessa reunião, e tão pouco nas outras realizadas na véspera e após o dia do registro? Não seria porque o procurador sabia que não possuíamos anotações taquigráficas daquela reunião? Ele sabia disso porque foi procurado pelo meu advogado e por outros amigos com um pedido de cópia da transcrição, pedido que ele recusou. Evidentemente, o procurador sentiu-se seguro em utilizar as anotações de um policial e de um detetive, sabendo que eles jurariam tudo o que os seus superiores desejassem. Não gosto de acusar ninguém. Não iria tão longe quanto meu corréu, Sr. Berkman, ao afirmar que o procurador manipulou o documento. Não sei se ele o fez ou não, mas sei que o policial Randolph e o detetive Cuddle manipularam as anotações, pela simples razão de que eu não disse aquelas coisas. Mas, embora não pudéssemos apresentar nossas próprias anotações, conseguimos provar, por meio de homens e mulheres de caráter inquestionável e alta inteligência, que as notas do Sr. Randolph são completamente falsas. Também provamos, além de qualquer dúvida razoável, que, na véspera do alistamento, afirmei expressamente que não posso e não direi às pessoas para não se registrar. Provamos ainda que essa era a minha posição firme, conforme foi explicado na minha declaração enviada e lida na reunião de 23 de maio. Ao examinarmos todo o depoimento apresentado pela promotoria, insisto que não há único ponto que sustente a acusação de conspiração, ou que comprove os atos concretos que supostamente cometemos. Mas fomos até obrigados a trazer um homem de 80 anos ao banco das testemunhas, a fim de impedir, se possível, qualquer tentativa de introduzir a questão do dinheiro alemão. É verdade, e reconheço isso, que o Sr. Contant disse não ter conhecimento do fato. Mas, senhores do júri, alguém do gabinete do procurador ou do gabinete do marechal deve ter divulgado a afirmação de que um recibo bancário de $2.400 foi encontrado em meu escritório e que deve ter contado aos jornais a história falsa sobre o tal dinheiro alemão. Como se fôssemos algum dia aceitar dinheiro alemão, ou russo, ou americano, vindo da classe dominante para promover nossas ideias. Mas, para prevenir qualquer suspeita, qualquer insinuação, para permanecermos irrepreensíveis diante dos senhores,
fomos obrigados a trazer aqui um senhor idoso para lhes informar que foi radical por toda a vida, que se interessa por nossas ideias e que foi ele quem contribuiu com o dinheiro para fins radicais e para o trabalho da senhorita Gold. Senhores do júri, tenho certeza que o tribunal lhes dirá que, ao proferirem o veredito, os senhores devem estar convencidos, além de qualquer dúvida razoável, que não devem presumir nossa culpa antes que ela seja comprovada, e que é dever dos senhores presumir nossa inocência. E, no entanto, na prática, o ônus da prova recaiu sobre nós. Tivemos de trazer testemunhas. Se tivéssemos tido mais tempo, poderíamos ter trazido 50 testemunhas a mais, cada uma corroborando a outra. Algumas dessas pessoas não têm qualquer relação conosco. Algumas são escritoras, poetas, colaboradoras das revistas mais convencionais. É provável que prestassem depoimentos em nosso favor, se isso não fosse a verdade. Por isso insisto, assim como fez o meu corréu Alexandre Berkman, que a promotoria apresentou uma argumentação muito fraca para comprovar a conspiração ou qualquer ato concreto. Senhores do júri, estamos na vida pública há 27 anos. Fomos arrastados aos tribunais em todas as épocas. Nunca negamos nossa posição. Até a polícia sabe que Emma Goldman e Alexandre Berkman não são covardes. Os senhores tiveram, durante este julgamento, a oportunidade de se convencer de que não negamos. Reivindicamos, com prazer e orgulho, a responsabilidade não apenas pelo que dissemos e escrevemos, mas até mesmo por coisas escritas por outros com os quais não concordamos. É plausível, então, que passaríamos por toda a provação, dificuldade e custos de um julgamento prolongado para fugir da responsabilidade nesse caso? 1000 vezes não. Mas nos recusamos a ser julgados com base em uma acusação forjada ou a sermos condenados por meio de um testemunho perjuro, apenas porque somos anarquistas e odiados pela classe contra a qual lutamos abertamente há muitos anos. Senhores, durante nosso interrogatório dos jurados, quando perguntamos se os senhores estariam predispostos contra nós caso fosse comprovado que propagamos ideias e opiniões contrárias às sustentadas pela maioria, o tribunal os instruiu a responder, se estiverem dentro da lei. Mas o que o tribunal não lhes disse é que nenhuma fé nova, nem mesmo a mais humana e pacífica, jamais foi considerada dentro da lei por aqueles que estavam no poder. A história do progresso humano é, ao mesmo tempo, a história de cada nova ideia que anuncia a chegada de uma aurora mais luminosa. E essa aurora mais luminosa sempre foi considerada ilegal, fora da lei. Senhores do júri, presumo que a maioria dos senhores seja adepta dos ensinamentos de Jesus. Lembre-se de que ele foi condenado à morte por aqueles que consideravam suas ideias contrárias à lei. Presumo também que os senhores se orgulhem de seu americanismo. Lembrem-se de que aqueles que lutaram e sangraram por suas liberdades foram, em sua época, considerados contrários à lei, como perturbadores perigosos e causadores de desordem. Eles não apenas pregavam a violência, mas colocaram suas ideias em práticas, jogando chá no porto de Boston. Diziam que resistir à tirania é obedecer a Deus. Redigiram um documento perigoso chamado Declaração de Independência. Um documento que continua sendo perigoso até hoje e cuja circulação levou, dias atrás, um jovem a ser condenado a 90 dias de prisão por um tribunal de Nova York. Eles foram os anarquistas de seu tempo. Nunca estiveram dentro da lei. Seu governo está aliado à República Francesa. Preciso lembrar aos senhores o fato histórico de que o grande levante na França foi realizado por meios extralegais? Não fosse por esses grandes pioneiros e rebeldes, a França teria continuado sob o jugo do indolente Luís XVI, para quem o passatempo de caçar lebres era mais importante do que o destino do povo francês.
senhores, no mesmo dia em que estamos sendo julgados por conspiração e atos concretos, as autoridades e representantes dessa cidade recebiam com música e festividade a comissão russa. Os senhores estão cientes de que quase todos os membros dessa comissão foram libertados do exílio apenas recentemente? As ideias que eles propagavam jamais estiveram dentro da lei. Durante quase 100 anos, de 1825 a 1917, a árvore da liberdade na Rússia foi regada com o sangue de seus mártires. Jamais houve heroísmo maior, nem vidas mais nobres dedicadas à humanidade. Nenhum deles atuou dentro da lei. Eu poderia continuar enumerando quase infinitamente as multidões de homens e mulheres em todas as terras e em todos os tempos, cujas ideias e ideais redimiram o mundo precisamente porque não estavam dentro da lei. Jamais uma ideia nova pode se mover dentro da lei. Não importa se essa ideia diz respeito a mudanças políticas e sociais ou a qualquer outro domínio do pensamento e da expressão humana. A ciência, a literatura, a música, na verdade, tudo aquilo que promove a liberdade, alegria e beleza deve recusar-se a mover-se dentro da lei. Como poderia ser diferente? A lei é estacionária, fixa, mecânica, uma roda de carruagem que tritura tudo de forma igual, sem levar em conta o tempo, o lugar e a condição, sem jamais considerar causa e efeito, sem jamais penetrar na complexidade da alma humana. O progresso nada sabe de imobilidade. Ele não pode ser comprimido em um molde fixo. Não pode se curvar ao ditame. Eu governei. Sou o dedo regulador de Deus. O progresso está sempre se renovando, sempre se tornando, sempre mudando. Nunca está dentro da lei. Se isso for crime, então somos criminosos, como Jesus, Sócrates, Galileu, Bruno e Brown e tantos outros. Estamos em boa companhia, entre aqueles que Havelock Ellis, o maior psicólogo vivo, descreve como os criminosos políticos reconhecidos por todo mundo civilizado, exceto pela América, como os homens e mulheres que, por um profundo amor à humanidade, por uma reverência apaixonada pela liberdade e uma devoção absoluta a um ideal, e são dispostos a pagar por sua fé até com o próprio sangue. Não podemos agir de outro modo se quisermos ser fiéis a nós mesmos. Sabemos que o criminoso político é o precursor do progresso humano. O criminoso político de hoje precisa ser o herói, o mártir e o santo da nova era. Mas, dizem o procurador, a imprensa e a turba irrefletida, tanto dos altos quanto dos baixos escalões. Essa é uma doutrina perigosa e antipatriótica neste momento. Sem dúvida é. Mas devemos ser responsabilizados por algo que é tão imutável e inalienável quanto as próprias estrelas que pendem no céu por todo o tempo e por toda a eternidade? Senhores do júri, respeitamos o patriotismo dos senhores. Não desejaríamos, mesmo que pudéssemos, que os senhores mudassem o seu significado pessoal. Mas será que não pode haver diferentes formas de patriotismo, assim como há diferentes formas de liberdade? Por minha parte, não posso acreditar que o amor à pátria consista necessariamente em cegueira diante de suas falhas sociais, em surdez diante de suas discórdias sociais, em silêncio diante de suas injustiças sociais. Tampouco posso acreditar que o mero acaso de ter nascido em um determinado país ou o simples pedaço de papel que é o certificado de cidadania constituam por si sós amor à pátria. Conheço muitas pessoas, e sou uma delas, que não nasceram aqui, nem solicitaram a cidadania, e que, no entanto, amam os Estados Unidos com paixão mais profunda e intensidade maior do que muitos nativos,
cujo patriotismo se manifesta puxando, chutando e insultando aqueles que não se levantam quando o hino nacional é tocado. Nosso patriotismo é o daquele que ama uma mulher com os olhos abertos. Ele se encanta com sua beleza, mas vê seus defeitos. Assim também nós, que conhecemos a América, amamos sua beleza, sua riqueza, suas grandes possibilidades. Amamos suas montanhas, seus cânions, suas florestas, seus desertos. Acima de tudo, amamos o povo que produziu sua riqueza, seus artistas que criaram beleza, seus grandes apóstolos que sonham e trabalham pela liberdade. Mas, com a mesma emoção apaixonada, odiamos sua superficialidade, sua hipocrisia, sua corrupção, sua adoração insana e inescrupulosa diante do altar do bezerro de ouro. Afirmamos que se a América entrou na guerra para tornar o mundo seguro para a democracia, ela deve primeiro tornar a democracia segura dentro da própria América. De que outra forma o mundo poderá levar a América a sério quando a democracia em casa é diariamente violada, a liberdade de expressão suprimida, assembleias pacíficas dispersadas por gangsters autoritários e brutais em uniforme, quando a imprensa livre é restringida e toda opinião independente é silenciada? De fato, sendo tão pobres em democracia, como poderíamos oferecê-la ao mundo? Afirmamos ainda que uma democracia concebida na servidão militar das massas, em sua escravidão econômica e nutrida em suas lágrimas e sangue, não é democracia de forma alguma. É despotismo, o resultado cumulativo de uma cadeia de abusos que, segundo aquele perigoso documento chamado Declaração de Independência, o povo tem direito de derrubar. O procurador distrital trouxe à tona nosso manifesto e enfatizou a passagem: resistam ao alistamento. Senhores do júri, por favor, lembrem-se de que essa não é a acusação que pesa contra nós. Mas, admitindo que o manifesto contém a expressão resistam ao alistamento, posso lhes perguntar, existe apenas um tipo de resistência? Só existe a resistência que significa o uso da arma, da baioneta, da bomba ou da máquina voadora? Não existe outro tipo de resistência? O povo não pode simplesmente cruzar os braços e declarar: não lutaremos quando não acreditamos na necessidade da guerra? As pessoas que creem na revogação da lei do alistamento, por considerá-la inconstitucional, não podem expressar sua oposição com palavras e por escrito, em reuniões e de outras formas? Que direito tem o procurador de interpretar esta passagem da maneira que mais lhe convém? Além disso, senhores do júri, insisto em que a acusação contra nós não se refere ao alistamento obrigatório. Estamos sendo acusados de conspiração contra o registro. E em nenhum momento ou circunstância a promotoria provou que somos culpados de conspiração ou que cometemos um ato concreto. Senhores do júri, não se pede aos senhores que aceitem nossas ideias, que as aprovem ou as justifiquem. Tampouco se lhes pede que decidam se nossas ideias estão dentro ou fora da lei. O que se lhes pede é que decidam se a promotoria provou se os réus Emma Goldman e Alexandre Berkman conspiraram para incitar as pessoas a não se registrar, e se seus discursos e escritos representam atos concretos. Qualquer que seja o veredito dos senhores, ele não poderá afetar a maré crescente de descontentamento neste país contra a guerra, que apesar de toda a propaganda, é uma guerra por conquista e poder militar. Tampouco poderá afetar a oposição cada vez maior ao alistamento obrigatório, que representa um jugo militar e industrial imposto ao povo americano. Menos ainda afetará aqueles para quem a vida humana é sagrada e que não se tornarão cúmplices do massacre universal.
O veredito dos senhores poderá apenas contribuir para a opinião do mundo sobre se a justiça e a liberdade são, neste país, uma força viva ou apenas uma sombra de um passado distante. O veredito dos senhores pode, é claro, nos afetar temporariamente no sentido físico, mas não terá qualquer efeito sobre o nosso espírito. Pois, mesmo que fôssemos condenados e considerados culpados, e a pena fosse que fôssemos colocados contra o muro e fuzilados, eu ainda assim exclamaria como o grande Lutero: aqui estou, eu não posso fazer outra coisa. E, senhores, para concluir, deixe-me dizer que meu corréu, Sr. Berkman, estava certo ao afirmar que os olhos da América estão voltados para os senhores. Estão voltados não por simpatia por nós ou por concordância com o anarquismo. Estão voltados porque, mais cedo ou mais tarde, será preciso decidir se temos ou não o direito de dizer às pessoas que lhe daremos democracia na Europa, quando não a temos aqui. Será que a liberdade de expressão e de reunião, será que a crítica e a opinião, que nem mesmo a lei de espionagem incluiu, serão destruídos? Será tudo isso apenas uma sombra do passado, do grande e histórico passado americano? Será pisoteado por qualquer detetive, policial ou por qualquer um que o decida? Ou será que a liberdade de expressão, de imprensa e de reunião continuará a ser o legado do povo americano? Senhores do júri, qualquer que seja o veredito dos senhores, no que nos diz respeito, nada mudará. Defendo minhas ideias por toda a vida. Defendo-as publicamente há 27 anos. Nada neste mundo me faria mudar de ideias, exceto uma única coisa: que os senhores me provem que nossa posição está errada, é insustentável ou carece de base histórica. Mas jamais mudaria minhas ideias por ter sido considerada culpada. Permitam-me lembrar-lhes 2 grandes americanos, certamente não desconhecidos dos senhores: Emerson e Thoreau. Quando Thoreau foi preso por se recusar a pagar impostos, recebeu a visita de Emerson, que lhes disse: David, o que você está fazendo na cadeia? E Thoreau respondeu: Emerson, o que você está fazendo lá fora, quando as pessoas honestas estão na prisão por causa de suas ideias? Senhores do júri, não desejo influenciá-los. Não quero apelar às suas emoções. Não pretendo influenciá-los pelo fato de eu ser mulher. Não tenho tais intenções nem tais propósitos. Presumo que os senhores são suficientemente sinceros, honestos e corajosos para proferirem um veredito de acordo com suas convicções, além da sombra de uma dúvida razoável. Por favor, esqueçam que somos anarquistas. Esqueçam que se alega que propagamos a violência. Esqueçam que algo foi publicado na Mother Earth quando eu estava a milhares de quilômetros de distância 3 anos atrás. Esqueçam tudo isso e considerem apenas as provas. Estivemos envolvidos em uma conspiração. Essa conspiração foi provada. Cometemos atos concretos. Esses atos concretos foram provados. Nós, da defesa, afirmamos que não foram provados. E, portanto, o veredito dos senhores deve ser de inocência. Mas, qualquer que seja a decisão dos senhores, a luta deve continuar. Somos apenas átomos na incessante luta humana rumo à luz que brilha na escuridão. O ideal de libertação econômica, política e espiritual da humanidade.